A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, ouvintes, amigos da emissora da Fraternidade. O projeto Tempo de Mudanças do Movimento Espírita em Foco está no ar. E hoje nós vamos conversar sobre o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você conhece o CERJ? Conhece a sua missão? A missão do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro é congregar as instituições espíritas do Estado como entidades autônomas e solidárias, promovendo o movimento espírita coeso, igualitário. É também divulgar o estudo e a prática da doutrina dos espíritos por todos os meios ao seu alcance. Isso faz com que o CERJ tenha um papel na comunicação social dentro do movimento extremamente importante, além de prestar às instituições assessoria e todas as informações que se fazem necessárias para que essas instituições possam conviver e integrar-se entre si. Por isso, na tarde de hoje, depois desse pequeno resumo, a missão está completa lá na página inicial do CERJ. Nós conversamos com Roberto, responsável hoje pela área de comunicação espírita do CERJ, que está aqui conosco para nos falar dos projetos, das realizações, para nos contar como funciona esta área. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Roberto, boa tarde. O Movimento Espírita em Foco e a Rádio Rio de Janeiro agradece você ter aceito o nosso convite. Bem-vindo para bater um papo conosco. Olá, caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro. É com muita satisfação que a área de comunicação social espírita do CERJ recebeu esse convite de estar aqui nesse programa. E foi com muita alegria que a Cristiane Drux me passou essa incumbência, então eu espero estar representando a área da melhor forma. Roberto, a área de comunicação social do CERJ já de alguns anos criou um grupo de WhatsApp chamado ACE Seus CERJ. A-C-S-E Seus CERJ. E desde que foi criado, esse grupo de WhatsApp tem sido uma fonte constante de informações, de divulgação de atividades das instituições, ampliou muito a área de atuação dos seus e das instituições. E para nós aqui da Rádio Rio de Janeiro, a área de marketing utiliza-se muito das informações que esse grupo publica, porque dali nós conseguimos tirar a oportunidade, possibilidades de comunicação com as casas, fazemos contato com os responsáveis pelo seu, com os responsáveis pela atividade que está sendo publicada, e isso ajuda a ampliar a voz dessas instituições, a voz desses seus, para que o movimento do Rio de Janeiro inteiro fique sabendo, porque muitas vezes aquela atividade é do interesse de casas e de participantes de casas que nem fazem parte daquele seu, mas que naquele momento estão precisando daquela atividade que ali está sendo publicada, que está sendo desenvolvida. Hoje, esse grupo ganhou mais um nomezinho na frente, né? Hoje é Divulga ACE Seus CERJ. Muito bem. Esse grupo de WhatsApp impulsionou a estratégia de divulgação das instituições espíritas. Era esse o objetivo quando ele foi criado? Essa pergunta por si só sobre um grupo de WhatsApp, ela daria um programa, porque ela tem uma história um pouco longa, né? Digamos assim, uma história rica. Para quem não está familiarizado com o movimento federativo, todo mundo sabe que existe a Federação Espírita Brasileira. Então, a Federação Espírita Brasileira, ela é o nosso órgão nacional, órgão federativo nacional. No estado do Rio, nós temos cerca de 700 casas espíritas, 700 instituições espíritas espalhadas por todo o estado. Então, todas elas estão vinculadas ao CERJ, que por sua vez está vinculado à FEB. Como o CERJ não pode falar diretamente com 700 casas, né? Então o CERJ ele trabalha com os conselhos regionais,
Então nós temos 45 conselhos distribuídos ao longo das regiões. E para fazer essa comunicação com 45 conselhos, 700 casas, a gente precisa reforçar o nosso trabalho em rede. Então a Federação Espírita Brasileira ela tem prezado muito por isso, para que a gente fortaleça a comunicação em rede. Então rede não é só o envio de informações da FEB ou do CERJ, mas é a troca de informações, a troca de experiência, a construção coletiva, a construção de trabalhos em conjunto. Então quando esse grupo foi criado, então já tem mais ou menos uns 4 anos, ele se deu início para uma iniciativa da Cristiane Drux, que é a nossa diretora de comunicação hoje no CERJ, para que a gente tentasse ampliar esse trabalho em rede. Então nós convidamos os representantes dos conselhos. No início eram 6 pessoas e esse grupo foi ampliando, e a nossa meta era ter 45 conselhos representados ali naquele grupo, para que a gente pudesse trocar informações, trabalhar estratégias e tudo isso. O trabalho foi crescendo, graças a Deus, né? E hoje a gente acabou multiplicando o grupo. Então a gente tem um grupo onde os representantes, eles trabalham se comunicando através de projetos estratégicos, trocas de informações e tudo isso. E o grupo anterior, que é o grupo de divulgação, ele se tornou um grupo mural para troca de materiais. Então, o estado inteiro tem trocado materiais diversos, no objetivo de tornar público essas informações. Nós temos avançado bastante, mas nós ainda podemos avançar mais na construção coletiva. Então é importante também que o nosso ouvinte saiba que a nossa expectativa é que todas as casas estejam representadas nos grupos dos conselhos. Então, se você pertence a uma casa espírita e essa casa espírita tem um representante de comunicação, procure o seu e pergunte como é que faz para fazer parte do grupo de WhatsApp da comunicação. É uma pessoa por casa espírita, um representante de comunicação. E aí essa pessoa vai poder passar informações, projetos, cartazes, tudo que puder passar para a gente é muito importante. Quando o distanciamento social começou, vimos uma quase que imediata explosão de informações, de ideias de divulgação dentro das ações das instituições. Isso serviu para evitar a quebra da motivação dos participantes, evitou que a distância isolasse as casas, isolasse as pessoas e interrompesse a mais pontual das atividades, que era o estudo. Os estudos online se tornaram comum, todos nós tivemos que aprender, a lidar com essa ferramenta, esse tipo de estudo, e o aprendizado da comunicação social entre as casas ganhou e cresceu muito. O CERJ já esperava por esta reação. Quando a área de comunicação ela foi criada, também previa essa possibilidade, não a possibilidade do distanciamento, claro que não, mas essa possibilidade dessa promoção de atividades online, já que haviam pouquíssimas instituições que faziam uso dessa ferramenta? Na verdade, todos nós fomos pegos de surpresa. Numa sexta-feira, as crianças estavam indo às aulas, e numa segunda-feira, elas já estavam recebendo a informação de que permaneceriam em casa. E com isso, todas as instituições e também as empresas foram pegas de surpresa, porque elas tiveram que implantar esse sistema de home office. Muitas incertezas, né? Além da gente ter que lidar com essa questão, nós tínhamos muito forte, muito presente essa questão do medo, do pânico, de como passar informações, o que iria acontecer adiante. Então nós fomos todos chamados a um trabalho praticamente imediato, né? Nós tivemos que lidar com a crise, com o desafio e imediatamente tentar alguma solução. Para a gente foi muito doloroso saber que muita gente, por exemplo, não tem ainda acesso constante à internet, muitas casas não tinham páginas na internet, não tinham grupos de WhatsApp, não tinha esse costume. Então a nossa primeira preocupação foi tentar oferecer algum tipo de programação. Então a primeira coisa que o CERJ fez foi tentar tornar disponível online no YouTube a nossa reunião pública, para que tivesse pelo menos alguma opção para o movimento. Mas a gente sempre prezou que as pessoas procurassem manter o vínculo com a sua casa espírita. Então não adianta só existir a FEB TV passando uma programação para que as pessoas que estão em casa assistirem, ou a TV CERJ. Mas é muito importante que as pessoas mantenham seus vínculos nos grupos.
Então a gente realmente precisou criar uma estratégia para estimular, lembrando que o Sérgio ele dá orientações, ele estimula, mas a gente trabalha muito com a autonomia das casas, mas estimular que as pessoas produzissem os seus próprios grupos, os seus próprios programas, as suas próprias formas de comunicação com o público. Como foi assim, a comunicação, eu diria a tecnologia, né, avançou bastante, nós fomos apresentados, todo mundo foi pego surpresa com as várias possibilidades, e a gente optou por utilizar a ferramenta Zoom. O Zoom é um programa de videoconferência, então o Sérgio realizou dezenas de capacitações. Então muita gente participou dessas capacitações e os seus multiplicaram com as casas. Então a partir daí muitas casas começaram a criar os seus grupos de videoconferência. Também se expandiu, né, um número muito grande de canais no YouTube, de transmissões online pelo Facebook. Isso já era algo que a gente realmente gostaria que tivesse avançado mais, mas em função da crise a gente conseguiu visualizar isso. A gente até lembra que a gente ofereceu 3 oficinas de comunicação no Sérgio, e o número de público não foi tão grande assim. Então, quando a gente começou a trazer as oficinas online, a gente ficou muito feliz porque a receptividade foi muito grande. E aí a gente volta a lembrar que para a gente é muito importante que as casas espíritas tenham suas páginas no YouTube, suas transmissões no Facebook, mas elas não percam a oportunidade de fazer ou videoconferências ou audioconferência, alguma maneira que o frequentador possa estar em contato, não só ouvindo, mas também participando, falando, se comunicando. Então isso a gente entende que é muito importante, que a gente ainda precisa trabalhar bastante. Vamos pegar aqui um gancho no material de divulgação da área de comunicação e falar das funções. Nós já comentamos um pouco sobre a missão do SEEG, mas é claro que cada área, cada diretoria responde por uma função para que essa missão seja cumprida. Na área de comunicação, nós temos lá a função mediática, evangelizadora e integradora da comunicação espírita. Vamos falar um pouco sobre essas 3 funções? Bem, eu estou preocupado aqui porque eu vou estourar o tempo do programa, né? Cada pergunta que vocês fazem eu já sinto uma vontade enorme de conversar aqui. O Vitorino aqui já vai dizer assim, Roberto, vamos tentar ser mais sucinto, mais objetivo. Vamos lá. É importante que a gente pense a que se pretende o trabalho. Então, o movimento espírita, ele não existe com um fim em si só. Então todos nós trabalhamos para a regeneração da humanidade, né? Então todos nós que trabalhamos no movimento espírita fazemos parte desse projeto de Jesus. Todos os trabalhos são encaminhados nesse rumo, embora nem sempre a gente se dê conta disso. Então a comunicação, ela, de um modo geral, a gente entende que comunicar é tornar comum, é tornar público, né? Divulgar é tornar público. Mas se a gente vai fazer comunicação dentro de uma proposta espírita, a gente não pode só pensar em tornar comum. A gente precisa lembrar que o trabalho da comunicação ele está dentro de um escopo doutrinário. Pensar em Kardec, pensar em Jesus, pensar em Paulo, pensar em todos os grandes comunicadores. Então hoje nós estamos trabalhando a comunicação nacionalmente, isso todas as federativas, em 3 vertentes. Então a gente trabalha com a missão também de evangelizar, porque levar a mensagem do Cristo, levar os princípios da doutrina espírita adiante, mas não só passar conteúdo, é falar ao coração. Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente também tem a função midiática. Por quê? Porque a gente vai estar utilizando todos os canais midiáticos possíveis e necessários, fazendo todo o esforço para cada vez mais tentar modernizar a nossa comunicação sem deixar de acolher aquele que talvez não tenha acesso à tecnologia. Então a gente já falou aqui da função
midiática, da função evangelizadora, e a terceira é a função integradora. Também cabe à comunicação integrar. Então o movimento espírita, ele precisa trabalhar integrado. Então o centro espírita precisa trabalhar integrado, as diversas áreas precisam estar integradas, então evangelização, mediunidade, estudo sistematizado, recepção, todo mundo precisa ter um mínimo de integração, as informações precisam circular entre as áreas, o frequentador precisa saber qual é a história do centro, a que se destina o centro, assim como todo movimento precisa estar integrado na comunicação. Então a comunicação ela tem essa função e ela tem esse papel. Vamos falar de projetos. Nós estamos nesse momento em um projeto. O projeto do programa Movimento Espírita em Foco, Tempo de Mudanças. Foi uma forma, depois de 30 dias de muito pensar, que nós encontramos de voltar com os programas inéditos e poder continuar dando voz a essas instituições todas que sempre participaram, as pessoas que sempre participaram do programa Movimento Espírita em Foco, já que nós somos, na verdade, um grande boletim informativo. É isso que o programa Movimento Espírita em Foco é. Nós queremos informar, contar, dizer para as pessoas o que está acontecendo no movimento espírita. E aí o CERJ apresentou maravilhosamente bem, no dia 6/6, o projeto Maratona de Comunicação Social. Esse projeto ele já estava previsto ou ele foi uma consequência da situação social causada pela pandemia, como muitos projetos estão sendo e todos, graças a Deus, sendo muito bem executados. Como é que foi? Vocês pensavam em fazê-lo antes ou ele foi feito só por conta desse momento? No nosso calendário, nós já tínhamos organizado os cafés com comunicação, onde a comunicação visita as regiões. Nós também tínhamos as oficinas de comunicação no CERJ e o encontro de comunicação, que acontece anualmente, onde a gente espera receber os comunicadores e os interessados na comunicação. Quando a gente começou a perceber que realmente o recolhimento social iria se estender muito mais do que a gente esperava, porque a gente realmente foi pego de surpresa e começou a perceber que seria necessário fazer uma grande alteração no calendário. As outras áreas do SERJ também se adequaram dessa forma e a gente começou a ter vários eventos online. Então a gente sentiu uma necessidade muito grande porque a comunicação ela se tornou uma área de necessidade de urgência, né? Emergencial ali nesse cenário que nós estamos vivendo. Então a gente percebeu que precisava se abordar uma série de assuntos. Então não seria só 1 hora de palestra, 1 hora de encontro, a gente realmente precisava fazer algo que também estimulasse as pessoas a utilizar as ferramentas, que estimulasse as pessoas a ver a comunicação de uma maneira dinâmica e passar também o conteúdo que a gente gostaria de passar. Então essa maratona de comunicação, ela também surgiu de um grande ideal da Cristiane Drux, que ela imaginou esse evento, e a equipe se empolgou com a empolgação dela, e a gente apresentou esse evento para a Federação Espírita Brasileira, que nos acolheu. E as demais federativas foram se conectando conosco. Então nós tivemos nesse evento a participação de diversas outras federativas, pessoas de todo o Brasil falando e pessoas de todo o Brasil participando. A gente não imaginava que fosse crescer tanto assim e que fosse ter uma repercussão tão grande, mas no fundo os números em si, ou o tamanho de horas gravadas não é o principal, né? O principal é a gente conseguir fazer um evento de comunicação e despertar esse interesse das pessoas em construir áreas de comunicação dentro da sua casa espírita, em ampliar o trabalho de comunicação dentro das instituições. Então o resultado foi muito feliz e a gente não sabe como vão ser os próximos anos, mas provavelmente a gente deva ter outras maratonas da comunicação por aí. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Toda ideia nova é um desafio. Tornar projetos e ideias realidade não é fácil. Acompanhamos a divulgação da maratona, participamos durante todo o dia, acompanhando, entrando no chat,
percebendo a reação das pessoas, mas toda a ideia também traz aquela expectativa de se alcançar objetivos. Os objetivos da maratona, na visão da área de comunicação do CERJ, foram alcançados? Na nossa visão, os objetivos foram alcançados e a gente ainda está colhendo muitos frutos que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, porque nós criamos vários grupos de inscrição e que reuniu mais de 2.000 pessoas. E com isso, pessoas do país inteiro têm procurado até o CERJ. A gente tem conseguido conversar com pessoas de outros estados e a gente caminha para as federativas, pessoas até também de fora do Brasil. Então, eu posso dizer que os frutos, posso dizer que o trabalho superou muito a nossa expectativa. No momento em que a gente começou a planejar, porque tudo foi feito de uma certa forma em pouco tempo, porque nós não fomos pegos, nós não tivemos esse tempo grande de planejamento. Nós já tivemos que pensar no objetivo bem focado e na execução. Então, nós não tínhamos tempo de pensar se ia dar certo ou não. A gente teve que acreditar. E foi muito feliz porque o movimento espírita acolheu muito bem essa ideia. Era com muita alegria que a gente viu muito rapidamente as inscrições sendo preenchidas, muito rapidamente os centros espíritas divulgando, as pessoas dizendo que já estavam inscritas, falando que queriam participar. E no dia, também a gente não tinha muita noção se as pessoas iriam aguentar ficar tantas horas na internet. E foi muito bacana ver as pessoas falando que acordaram cedo, se arrumaram para poder participar. Vários relatos que disseram assim: nossa, nós nos sentimos muito bem acolhidos, mesmo sendo pela internet, o que a gente ficou muito feliz de não ter sido um programa frio, como as pessoas imaginam, Existe um preconceito de que a comunicação que não é presencial no movimento espírita, ela seria fria, seria desumana, seria robótica, mecânica, mas graças a Deus não, a gente conseguiu manter o acolhimento e a troca de informações foi muito grande. A gente fez uma avaliação com o público e essa avaliação, na verdade, virou uma grande coleção de relatos emocionados, muitas histórias bonitas, muitas pessoas deixando mensagens de gratidão que nos emocionou bastante. Então eu posso dizer que assim, foi muito além e a gente só tem a agradecer a espiritualidade, como é que no momento assim de crise nos brinda ainda com essas possibilidades, com essas oportunidades. Eu te fiz essa pergunta, gostei de ouvir o teu comentário, justamente porque algumas curiosidades aconteceram quando nós estávamos acompanhando a maratona. Na hora da participação da Rádio Rio de Janeiro, o chat estava aberto lá, as pessoas poderiam comentar, e entrou um comentário que me surpreendeu. Uma pessoa falou do trabalho da rádio, e é uma pessoa que nem tem ligação assim, com divulgação, que é frequentadora de instituição, e ela entrou fazendo um comentário, e aquilo para mim foi uma surpresa maravilhosa, porque eu percebi naquele momento como as pessoas que estavam em casa estavam agradecidas pela maratona de comunicação, mesmo não desenvolvendo essa atividade na instituição que frequenta, tendo pessoas que frequentam estudo, que frequentam palestras públicas, mas a pessoa estava ali ouvindo. E para ter entrado e comentado tão rápido, significa que ela estava ouvindo a maratona desde cedo. Então foi realmente uma grata surpresa para nós perceber essa participação, perceber que as pessoas estavam realmente sendo saciadas ali naquela necessidade que todos nós temos da troca uns com os outros. Para vocês também foi uma surpresa algumas participações? Vocês já esperavam que as pessoas reagissem dessa forma tão positiva? Eu acho que a gente não tinha nem como esperar a altura do carinho que a gente recebeu das pessoas, Foi tão grande que eu fico aqui pensando, como é que a gente pode agradecer, As pessoas trabalharam tanto. Eu imagino que pela repercussão que a própria Rádio Rio de Janeiro já tem, e como a Rádio Rio de Janeiro apoiou esse evento de uma forma assim extremamente parceira, a Rádio Rio de Janeiro também foi grande responsável por isso. E a gente sabe que os ouvintes da rádio, eles são muito ativos, Então, mas na hora que a gente recebe
qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de fala sempre é muito surpreendente, porque a gente vê o ser humano ali, né? A gente está vendo ali a pessoa. E também nós tivemos comentários negativos também. E foi muito interessante porque nós estávamos tendo tanto um chat no Zoom, ao mesmo tempo um chat no YouTube. E como é que as próprias pessoas já se acolhiam ali dentro, né? Se uma pessoa falasse alguma coisa que soasse negativo, as outras pessoas, o próprio público, foi contornando ali, e foi muito bonito ver esse movimento, né? Quando surgia alguma dúvida, o próprio público já se esclarecia e já se comunicava. É algo também que a gente está aprendendo a trabalhar, porque, para quem não está ainda familiarizado, né, quando a gente tem uma videoconferência no Zoom, a gente tem uma pessoa falando e ao mesmo tempo um chat em paralelo. E quando tem também no YouTube, a gente está com o chat ali aberto para perguntas. Então nós temos pessoas que têm que ser rápidas ali na resposta. Mas o próprio público também estava muito em sintonia com o evento. Então o próprio público também já se respondia, já trocava ali experiências, já se acolhiam. Então isso para a gente também foi muito, muito interessante ver as pessoas exercitando e ver que assim, todos somos trabalhadores do Cristo, não é? Todo mundo é um trabalhador da comunicação. Então todos nós somos chamados a esse trabalho. Por isso é que a gente tem que estar cada vez mais preparado, porque as oportunidades de trabalho são muitas e nós somos chamados, né, o tempo todo a esse trabalho. Nós estamos conversando sobre as atividades desenvolvidas pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro nesse tempo de mudanças. Não saia daí não, fique conosco. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos rapidinho. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta, conversando com Roberto Lúcio Airão, que está nos falando de todas as atividades que a área de comunicação social espírita do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro tem apresentado ao movimento. Mas antes, nós vamos lembrar aqui de uma canção que já traz a alegria no nome e que todas as vezes em que nós estamos num evento do movimento espírita e essa canção é utilizada para abrir ou para fechar ou mesmo para brilhantar o evento, nós nos sentimos acolhidos e emanados num só propósito, visando uma estrada única para todos nós. Canção da alegria cristã para os nossos corações. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegre, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem
daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibrar e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Nós ouvimos a canção da alegria cristã na voz de Marcelo Daimon e Tiago Brito, do álbum No Mundo Maior. Vale a pena ouvir sempre, né? Continuemos. Movimento Espírita em Foco. Na missão desempenhada por Kardec, na proposta da implantação da doutrina dos espíritos, estava incluído também a perseverança para essa função agregadora que a doutrina precisa desenvolver, interativa entre seus adeptos, fazendo com que as pessoas e as casas conversem entre si, promovendo essa integração, essa unidade de ideias. O CERJ, a exemplo de outras federativas, desempenha bem esse papel, mas nós sabemos que é um papel desafiador. Quando nós lemos Viagens Espíritas lá de Kardec, nós vemos o esforço do nosso grande companheiro em desempenhar essa função, e as federativas hoje precisam, de forma moderna, e graças a Deus nós temos hoje aí essa comunicação proporcionada pelas redes sociais, proporcionada pela internet. Isso parece ser um pouquinho mais rápido, mas não significa que seja mais fácil. Como é para a área de comunicação do CERJ fazer essa função acontecer na realidade hoje? Como é que você sente a participação no geral, a compreensão e o entendimento das instituições e adeptos da doutrina com relação a essa possibilidade de integração dentro de um movimento coeso, de um movimento que conversa entre si? A gente tem que pensar que não foi à toa que Jesus nos trouxe a parábola dos talentos, e também não foi à toa que Kardec destacou essa parábola no Evangelho. Então, todos nós que recebemos esse talento, nós não podemos enterrar o nosso talento, enterrar o nosso tesouro. A gente precisa multiplicar. E não só o CERJ, eu acho que é uma função de cada espírita realmente pensar o que ele está fazendo com esse talento. Quando a gente pensa na disseminação da doutrina, a gente tem vários desafios. Desafio de levar a doutrina para aqueles que não conhecem ainda a doutrina, que ainda não têm acesso. Desafio de poder oferecer para os próprios adeptos da doutrina espírita as informações, o conteúdo doutrinário sério, oferecer o acesso às obras da codificação, oferecer a doutrina espírita na sua pureza. Também Kardec tinha muita preocupação com essa unidade, e Kardec trabalhava, como você falou, nas viagens, existia muito, ele fazia intensa troca de correspondências. Então, o que a gente não pode esquecer é que Kardec também estava sempre ouvindo as pessoas. Então, Kardec recebia correspondências do mundo todo, inclusive até do Brasil. Então, ele estava sempre ouvindo as pessoas. Então, um desafio da comunicação não é só o CERJ passar a sua mensagem, trocar com a FEB. É conseguir ouvir o público. Como todo mundo sabe, o CERJ, ele na verdade, ele é representante do movimento espírita. O CERJ representa esse movimento. Então a gente tem esse desafio. Felizmente, a gente percebe que cada vez mais o público tem se mostrado interessado nesse movimento mais interativo. Cada vez mais a gente vê que as pessoas das casas estão querendo trocar entre si,
estão buscando conhecer melhor. Com a tecnologia, a gente teve esse boom de lives, né? A gente agora recentemente viu na internet que está caindo, inclusive, a audiência das lives, porque estão correndo lives, não só do movimento espírita, lives que a gente está falando é lives em geral. Então, todos os artistas fazendo. Então, a gente tem várias pessoas falando de doutrina espírita e é preciso que a gente tenha um norte, né? O que é que a gente está falando? Qual é o discurso que é o discurso que mais se adequa àquilo que a gente está buscando? Quem é que está sendo fidedigno ou não? Então é importante que a gente construa no público esse senso crítico, esse pensamento de Kardec. Kardec queria ver espíritas livres pensadores, mas pensadores conscientes. Então a comunicação ela vai se dando muito a partir da conscientização. Então não adianta só a gente ter as ferramentas para transmitir, a gente precisa ter parceiros do outro lado. Quem está ouvindo precisa se tornar um parceiro do Sérgio, um parceiro da Rádio Rio de Janeiro, precisa realmente acolher a doutrina espírita como aquele que se torna um protagonista da sua própria história. Então, receber a doutrina espírita e se disponibilizar a vivê-la e praticar o seu exemplo, levar o seu exemplo para toda parte. A humanidade é cheia de ditos populares, né? E há muitos anos eu ouço uma frase que de vez em quando ela parece se encaixar perfeitamente nas situações que nós precisamos aprender a desenvolver nas nossas vidas. A frase é a seguinte: ela diz que o homem propõe e Deus dispõe. E essa frase, de vez em quando, como já disse, faz sentido. Hoje, por exemplo, a nossa proposta de comunicação virtual era uma proposta que atendia duas vertentes, ou aquela vertente, né, da vida material, no lado comercial, no lado dos contatos, né, ligados a esse mundo, ou na vida de relação interpessoal, em que se conversava, namorava, se fazia várias coisas utilizando as ferramentas da internet. Hoje, essa ferramenta está a serviço de uma nova proposta nas relações mundiais. Nós precisamos, com esta ferramenta, nos utilizar das inteligências que estão aí lutando pela saúde do mundo, nos utilizar das ferramentas informativas para sabermos o que fazer, onde fazer, como fazer, para onde ir, e também está atendendo a esse lado filosófico religioso, porque todas as religiões se utilizaram dessa ferramenta. Essa proposta nova, esse novo normal, como dizem por aí, essa nova forma de viver, você acha que após passado esse processo todo de reformulação das relações interpessoais, ela permanece? Você acha que vai haver um desdobramento maior desta comunicação interativa, principalmente para uma doutrina como a doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina tão dinâmica, que tem funções variadas na vida de todos nós? O homem propôs essa forma de se comunicar e Deus dispôs dela para nos ensinar uma nova forma de viver? É muita responsabilidade, hein? A gente tem que pensar realmente o tempo todo o que Deus quer da gente, né? O que Deus quer de nós, nos oferecendo essas possibilidades de comunicação. Me veio aqui agora um exemplo de algo, de um fenômeno muito bonito que ocorreu nesses dias. Talvez esse programa fique gravado e o nosso ouvinte possa escutá-lo depois, em outras datas, até em outros anos. Mas no momento em que ele foi gravado, o nosso querido Divaldo, como todo mundo sabe, passou por uma cirurgia. E foi muito bonito ver uma série de grupos surgindo, de grupos de oração e irradiação para o Divaldo. Então tem pessoas todos os dias orando por ele, em diversas horas do dia. Então pessoas se reunindo muito cedo, acordando cedo, seja pelo grupo WhatsApp, seja pelo grupo do Zoom, se reunindo em prece por ele. Então a gente vê que quem participou de uma experiência como essa não tem como voltar atrás. A gente, nos nossos centros, consegue fazer uma reunião uma vez por semana, uma reunião de radiação, uma reunião de consolo, mas
numa emergência, poder fazer um grupo de oração, um grupo de irradiação à distância, diário, acordar mais cedo, ou então, ao final do dia, se reunir para fazer uma irradiação, é algo que a gente não tinha essa experiência, não tinha essa vivência. Então, com certeza, quem participou de um movimento como esse, não vai deixar isso se perder. Então eu acredito que tudo vem a somar. A gente precisa muito desse contato pessoal, o contato uns dos outros. A gente precisa muito dos abraços, né, físicos, seja o jovem, a criança. Todos nós, né, precisamos desse contato, mas cada vez mais nós estamos necessitando estar juntos, estar trocando, estar conversando. Então é um momento em que a gente está sendo convidados a sair dos nossos casulos, das nossas bolhas, né? E trocar experiência e trocar vibração. Então a gente tem visto uma infinidade de possibilidades que a comunicação virtual está nos trazendo, que dificilmente a gente vai voltar igual. Com certeza a gente não tem como mais andar para trás, né? A gente vai começar a adequar, experimentar novos modelos. A gente está vendo aí pessoas assim criando trabalhos de evangelização excelentes, com interatividade, diversas ferramentas de utilização das redes sociais e tudo isso. Então, com certeza, isso é um legado que esse momento aqui vai deixar pra gente. Eu sei que te fiz uma pergunta um pouquinho difícil, né, de responder. De vez em quando a gente faz essas perguntas para um convidado, mas isso é para que nós possamos ouvir as ideias, possamos ouvir as compreensões que são do interesse de todos e que levam todas as pessoas a uma reflexão. Mas agora, nós gostaríamos que você pudesse detalhar o que a área de comunicação do CERJ ainda tem de propostas para oferecer ao movimento. Quais são os projetos novos, os planos novos? Vai haver uma segunda maratona de comunicação social? Se vai haver, como vai ser, quando? Você fica à vontade para dizer qual é a proposta da área de comunicação social do CERJ daqui para frente. Até aqui foi 10, foi fantástica. O que mais tem de proposta que o nosso público pode esperar? Bem, a área de comunicação social é uma área que trabalha muito nos bastidores. Então, quando a gente tem uma maratona, é até interessante porque é quando as pessoas ficam até sabendo que a área existe. O CERJ vai ter muitos eventos ainda pela frente. Vocês continuem acompanhando aqui o TV CERJ. Nós vamos ter o evento de atendimento fraterno no dia 16 de agosto, que a comunicação também vai estar participando. A gente está sempre tentando dar suporte. Muitas vezes as áreas conseguem até trabalhar com a divulgação, mas a gente está sempre em conjunto. A comunicação, ela todos os anos tem feito um trabalho de reunir as informações sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês onde a gente trabalha a valorização da vida, a prevenção do suicídio. Então, nos últimos 2 anos, nós conseguimos reunir assim mais de 50 eventos no estado e estar divulgando. Mas esses eventos não eram transmitidos, esses eventos eles aconteciam apenas presencialmente. O que será que a gente vai poder fazer agora? Agora reunindo os conselhos, reunindo os grupos. Então, a gente ainda não teve a nossa reunião do CERJ com os conselhos, né, com o seu de agosto. A gente ainda vai ter essa nossa reunião para a gente estar confirmando o que a gente vai apresentar em setembro. Mas nossos ouvintes podem já aguardar que em setembro a comunicação vai estar trabalhando muito pela prevenção ao suicídio e na valorização da vida. A gente continua com os projetos, diariamente as pessoas recebem no seu WhatsApp ou elas podem ver no YouTube do TV CERJ a prece às 6 horas da tarde. Então esse é um projeto também que tem sido assim muito tem tido uma receptividade muito interessante dos ouvintes. Então o público tem trocado bastante informações. Esse é um projeto que a gente precisa expandir, que a gente precisa manter. A gente pretende continuar com as nossas ações também de divulgação de trabalho em rede. Hoje nós temos 20 regiões. Nós somos 45 regiões. Eu posso dizer que nós temos 20 regiões bastante integradas. Outras, nós estamos nos integrando mais ainda. Então, a gente precisa ampliar esse trabalho. Então, a gente, inclusive, pede
seja a Peribé, Itaperuna, Rio de Janeiro, Baixada, Campos, Macaé, Vassouras. Olha, o Rio de Janeiro é muito extenso, né? É quase um país, né, dentro. Mas a gente pede a você que está nos ouvindo que procure o Conselho Espírita de Unificação da sua região, que procure a comunicação do Sérgio, porque a gente precisa cada vez mais trabalhar em conjunto, se integrar mais. Então o nosso sonho é que a gente realmente possa ter uma rede de comunicação de ponta a ponta do Estado e que o frequentador da casa espírita ele possa se sentir estimulado a usar suas redes sociais para estar disseminando também esse conteúdo que ele vai recebendo. E então já vou me despedindo aqui de vocês, agradecendo muito esse carinho, essa oportunidade de fazer parte dessa edição do programa. E a Rádio Rio de Janeiro, sem palavras para a gente agradecer. A Rádio Rio de Janeiro ela é sempre uma parceira muito grande do CERJ. Agradecemos, então, olha, são tantos nomes, né? Ana Barbosa, Cláudia Dutra, Eduardo, Vitorino, todo mundo, né? Que a gente não pode nem falar, né? O Sander, tanta gente que tem nos ajudado bastante, tem trabalhado muito com a gente, estimulado a gente só tem a agradecer. Obrigada, Roberto, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza de que quem acompanhou a maratona de comunicação social também se sentiu como nós nos sentimos. Nós parabenizamos o CERJ por todas as iniciativas e especialmente por essa da área de comunicação. E queremos, ao nos despedir de você, deixar aqui um convite para que as pessoas visitem as páginas do CERJ, conheçam o CERJ, porque faz um trabalho maravilhoso, um trabalho essencial para a unidade e para a unificação do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. Uma boa tarde para você, nossos votos de sucesso aí no trabalho, nossos votos de paz e de um final de semana de muita tranquilidade. Nós aqui agradecemos, em nome do CERJ, poder estar aqui com vocês. Agradecemos sempre aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, à equipe da Rádio Rio de Janeiro, e pedimos também, lembramos assim, que vocês que estão nos ouvindo, não deixem de colaborar com as campanhas da Rádio Rio de Janeiro, com o Clube da Fraternidade, essa voz que tem levado consolo, carinho, informação a tantos lares, a tantos lugares, a tantas pessoas tão distantes. E também pedimos para vocês acompanharem o CERJ nas nossas redes sociais, seja pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, e acesse o nosso Facebook, porque você vai ver o link para que você receba diariamente mensagens do CERJ no seu WhatsApp. Olha que bacana. Então qualquer pessoa pode receber essa mensagem. Está lá o nosso link no nosso Facebook, no nosso site, e qualquer coisa é só entrar em contato. Muito grato por vocês e esperamos que vocês tenham então dias muito tranquilos, felizes, de muito trabalho, se envolvam bastante com as ações que o Movimento Espírita está realizando nas redes sociais, nas videoconferências, assistindo transmissões, lives, e que vocês também se sintam sempre envolvidos, motivados a trabalhar muito pelo Cristo, levar essa palavra de consolo, de esperança, que é o Consolador prometido, a doutrina espírita. Pedindo então sempre muita força nesses momentos assim que a gente está precisando, muita oração nesse momento da Covid, que nós espíritas sejamos aqueles que estão preparados para consolar, para amparar, para acolher, porque a humanidade precisa muito de todos nós. Muito obrigado. E a você, ouvinte, amigo, companheiro da Rádio da Fraternidade, nós desejamos um final de semana de muita paz, muita saúde e muitas alegrias. Nos encontraremos na próxima semana para mais um bate-papo que, além de informar, nos ajuda a ficarmos um pouquinho melhor dentro desse momento de dificuldade que todos nós estamos passando, mas que iremos passar bem por ele, mantendo os postulados doutrinários nas nossas mentes e o sentimento de amor em nossos corações. Por isso, vai aí a canção Atitude de Amor, de Jonathan Moreira, do álbum Som do Coração. Muita paz a todos. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores, entre provas e conquistas, progredimos como seres.
circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão de energia com o irmão, só depende de você. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão de energia com o irmão, só depende de você. Ver como um cristão. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.